Super quarta agita mercados financeiros mundo afora. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e nos Estados Unidos, o Fed anunciou uma elevação de 25 pontos base na taxa de juros americana, que agora se situa entre 4,75% e 5% ao ano. Prazer, eu sou o André Meira, especialista em comunicação, e você já sabe, se tem Copom, tem Investalc com as nossas análises e sugestões para você saber como é que essas decisões impactam a sua vida e também os seus investimentos. Para me ajudar nesse desafio, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Vinícius Zanck, economista do time da Tesouraria Global do Banco do Brasil. Boa noite, Vinícius. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. E também o Yuri Storch, nosso estrategista de alocação. Seja bem-vindo, Yuri. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Bom, para o mercado era um consenso que a taxa seria mantida hoje aqui no Brasil e, por um outro lado, há muitos setores da sociedade com uma expectativa quanto ao início do ciclo de queda da taxa Selic. Na sua avaliação, Vinícius, o que está distanciando essas duas visões de mundo? Quais são os elementos que fundamentaram a decisão da manutenção da taxa Selic? Bom, André, eu acho que essa discussão da sociedade em torno de uma possível redução da taxa de juros ela é completamente válida. A gente vê a taxa Selic é o patamar que está de 13,75, então é um patamar muito alto e a gente, ao mesmo tempo, vê uma desaceleração importante da atividade econômica, como o próprio PIB no último trimestre, que apresentou queda ao final de 2022. Bom, por este ponto, seria razoável a gente discutir uma possível queda de juros. Por um outro lado, eu acho que essa discussão que os analistas e o próprio Banco Central vem apresentando, eu acho que baseou um pouco dessa decisão que a gente acabou de ver mais recente do Banco Central olha, apesar desses elementos que a gente trouxe, a inflação corrente ela ainda está muito alta e isso é um fator de preocupação. A gente tem que lembrar que o objetivo principal da autoridade monetária é levar a sua inflação em algum horizonte à sua meta, que hoje nesse horizonte é 3%. Bom, a inflação corrente hoje ela está muito alta, principalmente uma inflação de demanda, aquela inflação mais ligada a serviços, que é algo um pouco mais difícil de combater pela autoridade monetária, e expectativas de inflação, que é um outro componente muito importante na formação de preços numa economia, também está alto, e aí alto no sentido de distante um pouco do que seria a meta, principalmente para o ano que vem. A gente sabe que esses elementos, principalmente mais ligados a expectativas, eles têm algo em termos correntes, mas também tem alguns outros problemas que os agentes estão olhando para endereçar um pouco dessa inflação, como é um pouco da discussão em torno do fiscal. Isso atrapalha um pouco a autoridade monetária de poder reduzir juros. Inflação corrente mais alta, expectativas de inflação mais altas também para um certo horizonte no curto prazo, levam a autoridade monetária a ser um pouquinho mais cautelosa, a de fato iniciar esse processo. Então, acho que mais ou menos esses são os principais elementos que o próprio Banco Central trouxe no seu comunicado que acabou de sair para justificar essa manutenção de 13,75. Bom, legal, Vinícius. E aqui a gente tem que avaliar também que o governo vem fazendo esforços consistentes aí de corrigir a trajetória fiscal. Temos aí a reoneração dos combustíveis, que foi implementada a partir de março agora, e também teve início aí o roadshow, né, como a gente costuma falar no mercado, do novo arcabouço fiscal aí, nosso ministro da Economia visitando aí diversos atores políticos no início das conversas desse processo ao longo dos próximos meses aí vai se desenrolar. Isso ainda não fez preço para o mercado? Não tanto. A parte da reoneração de combustíveis eu acho que fez sim. De fato, já foi uma medida implementada, isso foi um fator positivo, principalmente para aqueles agentes que estão mais preocupados com sustentabilidade das contas públicas, então isso foi um fator positivo, mas ainda tem, eu acho que o fator principal na discussão da economia brasileira, que é nova regra fiscal ou nova âncora fiscal, que vai dar aquela confiança para os agentes em sustentabilidade das contas públicas e vai controlar um pouquinho dessas expectativas de inflação que eu mencionei agora há pouco. Bom, em ponto a gente já tem essa apresentação da reoneração, mas o arcabouço ele ainda está sendo discutido. Possivelmente nas próximas semanas vai ser apresentado, vai ter uma discussão natural em torno dos agentes públicos, Congresso e tudo, e tem tudo para dar um certo encaminhamento. Mas por hora o Banco Central precisa ver com o que foi de fato já aprovado e como o mercado reage a essas expectativas ou esses anúncios. Aí sim, com essa reação um pouco mais positiva e esperada, que eu acho que tem tudo para acontecer com esse direcionamento do governo, o ambiente fica muito mais propício para o Banco Central iniciar o processo de redução de juros. Por hora,
a autoridade monetária ela ainda anda com uma certa cautela para ver de fato, ela precisa ver esse sinal do que vai ser apresentado e qual que é a reação que o mercado vai ter por conta disso. Bom, excelente, Vinícius. E aí, Yuri, fica aquela pergunta, né? Eu tenho aqui uma taxa Selic em 13,75% ao ano, espera-se um início de um ciclo de baixa e a pergunta que o investidor pode se fazer nesse momento é: mantenho as minhas posições em pós-fixados ou eu começo a fazer um movimento de trazer minha carteira mais para o pré-fixado, travando essa taxa que se encontra no patamar hoje elevado e que tende a cair ao longo do tempo? Legal, André. A gente recebe muito essa dúvida, né, dos nossos clientes, nossos investidores. A gente vê muito essa preocupação. Será que com essa pressão, né, que o Vinícius trouxe, de que talvez já esteja começando a se desenhar lá na frente um possível início de cortes na Selic, será que na hora de começar a já precificar um pouco, prefixar um pouco essa taxa, né, pegar um pouco dos nossos investimentos e colocar em taxas pré-fixadas para aproveitar esse momento de mercado em que há uma redução da taxa Selic, você com a taxa pré-fixada lá em cima, você consegue ganhar nessa diferença, né? Nessa marcação ao mercado, você vai ter um retorno mais positivo se tiver pré-fixado os seus investimentos numa taxa acima do que tiver a Selic. Mas acho que o principal ponto aqui, André, é que a gente tem que tomar cuidado com esse movimento, é o que a gente conversou aqui agora, né? O arcabouço fiscal ainda não foi apresentado. Então, muito do que o mercado está precificando vai depender desse movimento, dessa âncora fiscal. Se vier um arcabouço, essa âncora fiscal, que o mercado entenda que ela é crível e eficiente na sua função, a gente vai poder ter lá na frente uma ancoragem das expectativas de inflação, a gente vai poder ver um pouco da curva de juros fechando. Com isso, esse cenário de Selic sendo reduzida se confirma e a gente consegue ganhar no pré-fixado. Por outro lado, a gente pode ter um cenário oposto a isso. Se não vier da forma que o mercado está esperando, ou se tiverem outros impactos do cenário internacional, que a gente pode até falar mais para frente, isso pode não se desenhar dessa forma. E você pré-fixar o seu investimento pode acabar sendo um pouco prejudicial para o seu retorno. Você poderia ter um retorno maior deixando no pós. Como é que a gente costuma fazer aqui, nas nossas carteiras sugeridas? Para os 4 perfis que a gente trabalha, a gente tem uma exposição a 3 classes de ativos de renda fixa: pós, pré-fixados e indexados à inflação. Então, conforme o perfil do cliente, né, conforme a carteira sugerida, a gente tem uma exposição diferente e no final de todo mês a gente analisa o mercado, né, a gente pega todos os indicadores, como é que está indo, para a gente fazer uma alocação tática, tentando ganhar um pouco em pequenos movimentos de mercado. Então, quando a gente for entender que já está mais próximo desse momento de começar a alterar essa dinâmica de pós para pré de uma forma mais incisiva, a gente vai trazer aqui também nos nossos vídeos no Investalk. Legal, aquela regra básica: se eu tenho a crença que a inflação, que a taxa de juros ela vai se reduzir, eu tendo a travar minhas posições em pré-fixados. Se eu acredito que a taxa de juros vai subir, existe uma tendência natural de eu buscar ali o mercado de pós. Mas a gente sempre explica, né, Yuri? A melhor estratégia é diversificar. Exato. E é possível fazer, como a gente já explicou no último Copom, a diversificação dentro da própria renda fixa, né? E por óbvio, se eu falei de renda fixa, eu tenho que falar de renda variável. E aí, quem está na bolsa fica? Quem não está na bolsa entra? A gente vem acompanhando uma volatilidade, né, bastante acentuada nos últimos dias, nas últimas semanas, mas também temos aquela confirmação de empresas muito descontadas. E aí, qual é o caminho que você sugere? André, em relação à renda variável, né, a gente conversou aqui há 2 meses atrás, a gente trouxe aqui a Bolsa está, quando a gente analisa os indicadores, quando a gente analisa os fundamentos da Bolsa, a gente vê que, de fato, ela está em patamares relativamente baratos, quando se comparado a uma média histórica. Então, você vê lá que o preço sobre o lucro está num patamar interessante para um ponto de entrada. O que acontece? A gente falou que estava barata 2 meses atrás e ela ficou mais barata, né? Hoje ela renovou uma mínima histórica, está batendo quase de novo nos 100 mil pontos, já caiu quase 8%, 8 e pouco por cento nesse ano só. Então, eu posso falar para você, é um bom momento para entrar, está barato, mas ela pode ficar ainda mais barata mais para frente. A renda variável tem essa característica de poder ter retornos muito positivos, mas também pode ter retorno negativo, como está tendo nesse ano. Então, a gente volta na máxima que você trouxe agora. A diversificação é muito importante justamente nesse ponto. Das nossas 4 carteiras sugeridas que eu falei, dos 4 perfis, 3 deles têm exposição em renda variável, justamente para tentar aproveitar esse momento.
E quando a gente fala, pensando em momento também, é importante ver o prazo em que você quer deixar esse dinheiro aplicado na renda variável. Porque se você está querendo colocar agora, para tirar daqui a 2, 3 meses, não é o caminho mais indicado. Né? Porque você pode colocar agora, tá barato, eu vou aproveitar esse momento. Mas se vai precisar desse dinheiro daqui a pouco tempo, não é tão indicado. Talvez seja melhor deixar na renda fixa. Agora, se você está querendo montar uma carteira para o longo prazo, esse pode sim ser um bom momento de entrada por conta dos indicadores que falamos agora. Bom, excelente. E aqui cabe a gente reforçar aquele mantra, né? Investimentos arrojados, você precisa ter o seu colchão de liquidez, a sua reserva de emergência bem estabelecida, investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez, disponibilidade imediata. Justamente para não ter que fazer um movimento num cenário desfavorável, como você bem trouxe. Vinícius, partindo a olhar agora para o mercado externo. A gente teve aí, além da própria elevação dos juros por parte do Fed, a segunda maior quebra de um banco americano na história e a quebra de um banco bastante tradicional na Europa. Como é que você avalia o impacto dessas últimas notícias do cenário externo aqui no Brasil? Bom, André, eu acho que a gente tem que contextualizar como é que a gente finalizou um pouco de 2022 e como que a gente está hoje no cenário global. O final de 2022, ele tinha um cenário um pouquinho mais conturbado em termos das principais economias. As perspectivas para Estados Unidos e para a Europa eram que essas economias pudessem entrar em recessão. A própria questão da Europa, por medo de como passaria o inverno, por conta do conflito, a oferta de gás natural e petróleo. E a China, que tinha algumas políticas contra a questão de Covid-0 mesmo, que fechava a sua economia e isso afetava bastante o próprio PIB e com reflexo, obviamente, nos países emergentes, como é o caso do Brasil. De lá para cá, eu acho que as notícias foram melhores em termos de atividade econômica, a robustez e resiliência, atividade americana, atividade europeia, a própria atividade chinesa também, uma própria recuperação se mostrou bastante impressiva, o que colaborou um pouco para essa recuperação dessa atividade econômica global. Por um outro lado, como você bem mencionou, criou-se um alerta de quebra de bancos, e a gente lembra muito bem do que aconteceu na crise de 2008. O que muda, eu acho que, daquele cenário de 2008 para cá? A primeira quebra deste banco é um banco regional, não é um banco tão expressivo em termos de atuação nos Estados Unidos, é um banco de nicho, um pouco mais ligado a empresas de tecnologia. O próprio Banco Central norte-americano, hoje, quando elevou a taxa básica de juros, como você bem mencionou no início, falou que esse problema existe, ele coloca um risco, de fato, para a economia americana, mas é algo controlado. Tanto é que o próprio Banco Central norte-americano atuou de uma forma bastante expressiva logo que o problema apareceu, tentando minimizar. É um risco que isso pode escalar? Mas por hora parece um cenário um pouquinho mais controlado, pouco diferente do que aconteceu em 2008. A questão da Europa também era um banco mais importante, sim, mas era um banco que já vinha com alguns problemas de algum tempo atrás. Tanto é que também o próprio Banco Central Suíço e outro concorrente desse atuaram de uma forma rápida, minimizando possivelmente esse problema. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem um reflexo, a gente tem uma incerteza que essa atividade econômica global pode sofrer uma deterioração, mas a princípio, seguindo um pouco dessa atuação mais expressiva desses bancos centrais, o problema ele não deve escalar de uma forma como foi no passado. Então isso pode ficar um pouquinho no radar até a gente ver isso se dissipando nas próximas semanas e a gente espera que a atividade econômica volte um pouquinho a sua perspectiva um pouquinho mais positiva em termos globais, como a gente vinha vindo nos primeiros meses, eu acho que de 2023. Bom, considerando o contexto geral, temos até um viés aqui positivo, né, no conjunto, né, da obra. E aí, Yuri, não tem como a gente não perguntar. Esses fatores internacionais aí, eles fizeram alguns mercados caírem de forma substancial, sobretudo ali logo no anúncio dessas quebras desses bancos. E o investidor pode pensar, será que é um bom ponto de entrada para investimentos no exterior? Como é que a gente recomendaria isso para quem está nos assistindo? André, a gente tem, da mesma forma que a gente tem renda variável local, a gente tem também uma exposição em renda variável no exterior nas nossas sugestões, né? A gente entende que esse papel da diversificação ele se estende ao mercado internacional. Como o Vinícius trouxe, a perspectiva de 22 para 23, ela foi um pouco menos positiva para o mercado internacional. Então, a gente fez, de fato, um movimento de redução dessa exposição de 22 para 23, mas mantendo ainda por conta do potencial de upside que essa classe de ativos pode ter. O que é importante a gente destacar aqui, importante o investidor ter em mente aqui, essa possibilidade de você investir no exterior permite você ter uma diversificação geográfica. Então, a gente costuma ter esse viés da localidade, de tentar investir no que a gente conhece, empresas brasileiras,
O governo brasileiro a gente conhece e a gente acaba perdendo algumas oportunidades no cenário internacional. Então a gente viu aqui o Fed subiu hoje mais 0,25 pontos, enquanto a gente está pensando aqui quando que a gente vai começar a cortar. Amanhã, se eu não me engano, tem decisão do Banco da Inglaterra também, está com inflação de 10% ao ano. A China já está em outro cenário, como o Vinícius trouxe aqui. Então, cada região do mundo está em um momento diferente. Então, em cima disso, a gente pode sim fazer alocações que podem trazer maior retorno, analisando cada cenário de cada país e cada região. E aí o que a gente pode recomendar para o investidor que está assistindo aqui? A gente tem um veículo que a gente sugere, que é um fundo de ações, que é o BB Ações Bolsas Globais Ativo, que ele faz justamente essa alocação, né? A BB Asset faz a gestão desse fundo, olhando para esses cenários, olhando para todos esses países e regiões e tentando fazer uma alocação ativa, buscando atuar em cima dessa diversidade de localidades para tentar trazer o maior retorno para os investidores. Bom, pessoal, o bate-papo está muito interessante. A gente vai ficando por aqui. Vinícius, muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente. André, agradecer o convite. Muito feliz com a oportunidade. Agradecer você e o Yuri. Obrigado e boa noite a todos. Yuri, o que você diz para a gente para ficar no nosso radar? Que é importante a gente continuar sempre acompanhando os movimentos no cenário local e internacional e pode contar sempre com a gente para todas essas análises e sugestões. Obrigado, André. Obrigado, Vinícius. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É importante a gente ter no radar também que na próxima semana vai ser lançado aí um novo regramento para os fundos de investimento, mas isso você vai ver no nosso próximo vídeo das carteiras sugeridas do Investalk. Me despeço de vocês, até a próxima e não se esqueça, no BB todo mundo pode ser investidor. Tchau!